Verso 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da sua palavra. Que possamos agora levar cativa a nossa mente, nosso pensamento, a palavra de Deus. Pode só abaixar um pouquinho, filho, só um pouquinho. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por situações em que o tempo de espera é maior do que nós imaginávamos. E isso às vezes gera em nós uma angústia, gera em nós às vezes uma profunda ansiedade. Mas isso se agrava mais ainda quando fazemos uma oração, numa situação às vezes de extrema urgência, e a gente não é atendido de imediato. E é exatamente nessa hora que a gente pensa, que a gente pergunta: meu Deus, por que tanta demora? Meu Deus, até quando? Eu não sei se você já experimentou, já teve a impressão de que Deus às vezes está imóvel, inerte, estável. Parece que às vezes Deus está de braços cruzados, dando as costas para você, enquanto você agoniza em oração. E se você já teve esse tipo de pensamento, pelo menos uma vez na vida, hoje Deus tem uma palavra para você. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para você. O que podemos aprender com esse episódio da ressurreição de Lázaro? O que podemos aprender, irmãos, com esse episódio tão famoso da ressurreição de Lázaro? Primeiro, independente das circunstâncias, o Senhor nos ama. Me acompanha, filho, por favor. Me acompanha aqui. Isso, vai passando, ó. Tem que me acompanhar nos pontos aí, pode ir passando. Isso. Vamos ler comigo no 3:3. Independente das circunstâncias. Agora você vai falar aí na primeira pessoa. Independente das circunstâncias, o Senhor me ama. O Senhor me ama. O primeiro fato que nos chama a atenção nessa história é que Jesus amava a Lázaro. Precisamos atentar, irmãos, para o fato de que Lázaro não era uma pessoa estranha. Lázaro não era uma pessoa qualquer, mas ele era alguém que o Senhor particularmente o amava. Ele essa é certamente uma maneira inteligente da gente orar até. João 11:3 vai dizer: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo estranho, é esse? Está enfermo quem? Veja, esse texto aqui por si só, ele já é confrontador para nós. Por quê? Porque ele afirma que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Porque na nossa mente pensamos que se o Senhor nos ama, nossa vida vai ser isenta de qualquer tribulação. Se o Senhor nos ama, a nossa vida vai ser isenta de qualquer dissabor, de qualquer tribulação. Apesar de tudo, eu sou amado. Mas aqui nós vemos que aquele a quem Jesus amava estava enfermo.
E é importante que cada filho de Deus tenha essa plena convicção de que é amado pelo Senhor, independente das circunstâncias. Por quê, pastor? Porque senão, em momentos de lutas, nos tornamos presas fáceis dos ataques do diabo em nossa mente. Porque nesses momentos começam então os questionamentos, tais como: se você é amado, por que você está passando por isso? Se você fosse amado mesmo, não estaria doente. Se você fosse amado, não estaria passando por esse aperto financeiro. Se você fosse amado, não estaria com essa luta com os seus filhos. Se você fosse amado, não estaria passando por essa luta no casamento. Se você fosse amado, Lázaro, já teria resolvido esse problema. Veja, as acusações do diabo, irmãos, elas sempre seguem o mesmo padrão. Primeiro, ele nos acusa dizendo que não somos amados, que se estamos passando por determinada situação é porque pecamos. E aqui entra uma teologia da brecha. Se está passando por isso, é porque deu brecha. Se está passando por isso, é porque pecou. Mas aqui o texto afirma que está doente aquele que era amado pelo Senhor. No segundo estágio é ainda mais grave. Ele começa a acusar Deus para nós, dizendo o seguinte: olha, Deus te abandonou. Não adianta orar, porque Deus não está preocupado com o seu problema. Deus não vai cumprir o que prometeu na sua vida. Aí, quando a gente não tem essa convicção de que apesar das circunstâncias nós somos amados, muitos enfraquecem na fé, desistem da vida cristã, se ressentem contra Deus e começam a entrar num raciocínio do inimigo. Ouça o que eu vou falar para você nessa noite. Deus o ama, apesar de qualquer circunstância. Não importa o que você esteja passando, você é filho amado, filha amada. Você está me entendendo? E o antídoto, veja, o antídoto contra a angústia, contra a ansiedade, é você acreditar no amor de Deus, ainda que. É você acreditar que você foi amarrado com cordas de amor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre os lugares altos. Alguém diga glória a Deus. Bate no ombro dessa pessoa que está do seu lado, diga assim: olha, apesar das circunstâncias, você é amado pelo Senhor. Tem Ré maior? Ré maior? Ré maior. Agora tá? Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você pode falar pro diabo ouvir agora? Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Você tem que ter clareza disso, que apesar de você é filho amado, filha amada. 2 vezes Jesus ouviu que ele era filho amado. A primeira, ele estava sendo batizado no Rio Jordão. Os céus se abriram e uma voz bradou: este é meu filho amado. A segunda vez foi lá no Monte da Transfiguração. Lá estava também Jesus, seus discípulos, e apareceram lá Moisés, Elias, e lá também o céu se abriu e uma voz disse: este é meu filho amado. Veja, o Rio Jordão geograficamente é o nível mais baixo. Obviamente o Monte da Transfiguração é o lugar mais alto. Mas veja, tanto no lugar baixo quanto no lugar alto, ele ouviu: sou amado. Não importa se você hoje esteja em baixa, você é amado. Mas quando você estiver no monte, você é amado também. Tudo que o diabo quer fazer é tentar sabotar a nossa identidade. Ele falou isso para Jesus lá no deserto: se tu és o filho, se tu és. Mas Jesus sabia quem ele era. E ele falou assim: olha, com pão ou sem pão, eu sou filho amado. Empregado ou desempregado, eu sou filho amado. Doente ou sarado, eu sou filho amado. Com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, eu sou filho amado. Erga as suas mãos aos céus e comece a declarar: eu sou filho amado. O Senhor tem prazer em mim. Por que você é amado? Porque você está em Cristo. Você está nele. Então não importa o que esteja acontecendo com você ou à sua volta, quando você for orar, diga ao Senhor assim: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Senhor, aquele a quem tu amas está com aluguel atrasado. Senhor, aquele a quem tu amas está com dinheiro preso. Senhor, aquele a quem tu amas está desempregado. Senhor, aquele a quem tu amas está solteiro. Senhor, aquele a quem tu amas está com problema no casamento. Senhor, aquele a quem tu amas está sendo processado. Tudo que o diabo não quer ouvir é que você é filho amado. Mas você vai declarar todo dia que você levantar. O primeiro exercício é chegar de frente ao espelho no seu banheiro e você declarar: aqui está um filho amado. Eu não sei o que vai acontecer hoje, mas tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu sou amado. Eu sou amado. Alguém diga glória a Deus nesse lugar. Alguém dá um forte aplauso àquele que vive e reina. Três coisas que você precisa declarar: eu sou altamente abençoado, grandemente favorecido e profundamente amado. Veja que enquanto ficava fraco, doente, gemia de dores, Lázaro era muito amado. Jesus amava Lázaro sadio, enfermo, depois morto, ressuscitado, morto outra vez, unido a Deus de uma vez para sempre na eternidade. Ou seja, a morte de Lázaro não significa que Deus não o amava. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós nunca muda, não aumenta e nem diminui. Vou falar uma coisa para você: nada que você faça altera o amor de Deus por você. Você pode passar o dia todo tentando fazer coisa certinha e até conseguir. No final do dia você fala assim: puxa, hoje eu consegui. Deus não vai te amar mais por isso. Mas também você pode ter um dia ruim, que você escorregou na banana, mas mesmo assim o amor de Deus não vai alterar. Deus vai continuar te amando da mesma maneira. É um amor incondicional. Nada, absolutamente nada. Essa é a verdade do Evangelho. É claro que o amor dele não muda, mas ele se agrada de alguns filhos.
Mas o amor não muda. O apóstolo Paulo vai declarar: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém diga glória a Deus por isso? Nesse texto aqui, 3 pessoas sabiam do amor do Senhor por Lázaro. Primeiro, Lázaro sabia que era amado. Segundo, as irmãs de Lázaro sabiam que Lázaro era amado. E terceiro, os vizinhos e amigos de Lázaro também sabiam que ele era amado. A primeira pessoa que precisa saber que você é amado é você mesmo. Você não pode deixar o diabo, por força das circunstâncias, negar o amor de Deus na sua vida. Você é amado e ponto. A segunda pessoa que precisa saber que você é amado é a sua família. O Senhor quer que toda a sua família saiba que Deus tem um chamego com você. Alô? Diga para a pessoa que está do seu lado: toda a sua família vai saber que Deus tem um chamego com você. Deus te trata de uma maneira diferente, especial. Eles não são crentes, mas eles veem: nossa, por que acontece isso com você? Você fala assim: é porque eu fui amarrado com cordas de amor. Amarrado tem um nó que não dá para ninguém tirar. Ninguém vai tirar porque eu estou amarrado. Mas a terceira pessoa que precisa saber são os seus vizinhos, amigos. O verso 36 vai dizer: então disseram os judeus, aqueles que estavam lá em derredor, aqueles que estavam observando, eles disseram assim: olha, vede quanto o amava. E eu profetizo isso também na sua vida. A sua rua vai saber o quanto você é amado pelo Senhor. Lá no seu trabalho as pessoas vão ver essa diferença, o quanto você é amado pelo Senhor. Alguém diga glória a Deus por isso? Às vezes você pensa que o Senhor está demorando, o tempo de espera realmente é o tempo de você entender o quanto você é amado. Agora, não deixe a espera matar a esperança. Não deixe. Você é muito amado, não importa as circunstâncias. Amém? Quantos creem que são amados pelo Senhor? Isso é a verdade do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de... Vejo João lá escrevendo: Deus amou o mundo como um pai ama um filho. Não pode, porque tem pai que judia do filho. Não pode ser esse exemplo. Deus amou o mundo como uma mãe ama um filho. Também não dá. Tem mãe que tem filho e abandona. Tem que tirar, não dá para ser assim. Como é que eu vou ilustrar isso aqui? Ele, não achando como traduzir, ele botou: Deus amou o mundo. Tal maneira. E essa é a grande agonia do diabo. Porque se ele tivesse vindo como pai para morrer por nós, o diabo ia falar assim: é fácil. Qual é o pai que não dá vida pelo filho? Tem pai aqui que daria vida pelo filho? Deus que me perdoe e nos livre. Alguém chega lá e fala assim: olha, você ou seu filho? A mãe também. Você ou seu filho? O que a gente faz? Mas olha, ele não veio como pai. Aí o amor aumenta. Porque você não tem coragem de dar seu filho por ninguém. Mas ele te amou tanto que deu o seu único filho. Que amor é esse, meu irmão? Então nunca duvide do amor de Deus, apesar das circunstâncias. Segunda lição: quanto maior o milagre, maior a glória do Senhor. Você pode dizer comigo no 3, diga 3. Quanto maior o milagre, uau! Existe uma curiosidade muito paradoxal nesse texto aqui. Lázaro é um nome grego que tem como correspondente em hebraico o nome Eleazar.
Eleazar significa socorro. Eleazar significa Deus ajuda. Só que nas palavras de Maria, na hora que ele mais precisou de Jesus, o Senhor não veio socorrê-lo. Veja, não é paradoxal? Isso pode parecer angustiante para nós, irmãos, porque quando estamos passando por algo, queremos orar e ter a resposta imediatamente, mas muitas vezes não entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu disse que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Conta-se que um garoto, um dia ele chegou diante de Deus e fez uma pergunta: Senhor, o que é 1000 anos para ti? E o Senhor respondeu: bom, 1000 anos para mim é como se fosse 1 minuto. E o garoto continuou: Senhor, o que é $1 milhão para ti? E o Senhor respondeu: 1 milhão para mim é como se fosse 1 centavo. Aí o garoto, muito esperto, falou assim: Senhor, me dá 1 centavo. Aí Deus falou: você espera 1 minuto? Quebra-gelo à parte, irmãos. A gente fica irritado quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Alô? Ninguém gosta de esperar. Alô? Isso é um fato da vida. Entretanto, outro fato implacável é que há muitas coisas pelas quais temos de aguardar pacientemente. Às vezes não compreendemos porque as promessas de Deus para nós parecem algumas vezes tão demoradas. Porque o Senhor nos faz esperar. As coisas pioram ainda mais quando olhamos ao nosso derredor e já pessoas receberam bênção enquanto nós ainda aguardamos. E são nesses momentos que vem o questionamento: Senhor, até quando? Por que tanta demora? E talvez eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo esse tempo e perguntando a Deus: Senhor, até quando? Até quando essa situação? Até quando esse esposo? Até quando essa esposa? Até quando esse casamento? Até quando essa vida financeira? Até quando esse diagnóstico? Por que está demorando tanto? Dizem que quando Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Então, crendo nisso, eu queria que você falasse para a pessoa que está ao seu lado: se está demorando, é porque Deus está caprichando. Alguém recebe no seu espírito aí? Mas tem uma resposta bíblica. João capítulo 11, do 3 ao 6. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, pegou rapidamente um Uber, comprou uma passagem de avião urgente. Foi isso, irmãos? Foi o quê? Puxa vida. Eita. Quantos dias o Senhor está demorando para você, meu filho? Você orou, você clamou, chorou, e parece que Ele está demorando.
Veja se não é angustiante saber que Jesus recebe a notícia, um amigo que ele ama, ele não vai na hora, ele não manda pegar um jumentinho, ele não fala, não, larga tudo e vamos lá. Ele não faz isso. Ele ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava. E quando Jesus chega lá, preste atenção, hein? Porque do ponto de vista humano, era tarde demais. Olha o que Maria vai dizer, João 11:32. Coloca aí. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, já era, Senhor. Chegou atrasado. Pode voltar. Acabou. Não tem mais jeito. O Senhor se perdeu no trânsito. O Google Maps te mandou para um outro lugar, que chegou atrasado. Meu irmão agora está morto. Se o Senhor tivesse vindo na hora que a notícia chegou, talvez daria tempo. Mas agora é tarde. E a gente às vezes não compreende as circunstâncias. Veja, se Jesus vem na hora que chamam para socorrê-lo, ele ia pegar Lázaro doente, sim ou não? Ele ia orar. Lázaro ia ficar curado. Ia ser um testemunho. Mas Lázaro agora está morto. E ele dá uma ordem e Lázaro ressuscita. É maior? Está demorando? Porque o que ele vai fazer vai ser muito maior. Eu disse que vai ser muito maior. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se ele está demorando, é porque o que ele vai fazer vai ser muito maior, vai glorificar, vai exaltar o nome dele. Talvez se um médico viesse e desse um remédio para Lázaro, antes de Jesus chegar, Lázaro ficaria até bom. Porque tem coisas que o homem pode resolver, mas morto já há 4 dias. E a Bíblia tem algo assim muito extraordinário, né? A Bíblia fala de 3 ressurreições que Jesus fez. A primeira foi a filha de Jairo. A segunda, o filho da viúva de Naim. Naim é uma cidade. E a terceira, Lázaro. Agora veja bem como na Bíblia não tem nada por acaso. A morte, ela tem 3 estágios. A morte, ela tem 3 estágios. Tem o primeiro estágio, que é o... Como é que se dá o nome quando as pessoas faziam em casa? Velório, cortejo e o sepultamento. Veja, cada um aqui é uma fase. A filha de Jairo é o momento do velório, é aquele momento íntimo, é o começo. A filha de Jairo acaba de morrer, é o momento do velório. Eu lembro que antigamente os velórios eram em casa, né? Aí saía de casa, tinha um cortejo. Eu lembro que lá em Miguel Pereira, há muitos anos atrás, quando ia passando o cortejo, quem tinha um estabelecimento fechava até a metade por respeito, até chegar ao cemitério. Veja, a filha de Jairo representa o velório, está no começo. A viúva de Naim representa o cortejo, é onde a vergonha está exposta, todo mundo está vendo. E Lázaro, pá de cal, acabou, não tem mais jeito. Só que Jesus está dizendo o seguinte: não importa se está no começo, no meio ou no fim, quando eu chegar, quando eu chego, não importa se está no começo
no meio ou no fim. Quando o Senhor chega, alguma coisa tem que acontecer. E eu quero declarar que esse ano é ano de aceleração, é ano de bênçãos multiplicadas. Não importa se já morreu, se cheira mal, se já disseram que não tem mais jeito, Ele vai chegar e vai trazer a ressurreição. Alguém diga glória a Deus. Essa é outra razão, porque às vezes Ele parece demorado. Ele quer nos dar algo ainda mais maravilhoso. A morte não é o fim para o Filho de Deus. Às vezes pensamos que Deus só pode fazer milagre com um filho solto, mas Deus pode fazer o milagre com um filho na cadeia. Às vezes pensamos que Deus só pode fazer o milagre quando recebemos um diagnóstico, mas Ele pode fazer o milagre na mesa de cirurgia. Às vezes pensamos que Deus só pode fazer o milagre com o cônjuge em casa, mas Deus é poderoso para fazer o milagre mesmo depois que ele vai embora. Para Deus não importa em que fase esteja, quando Ele chega, milagres acontecem. Muitas das vezes Deus está demorando a socorrer seus amados, e Ele está dizendo: no meu tempo, do meu modo, farei grandes obras, e o milagre será muito maior para a glória de Deus. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: vai ser no tempo de Deus, no modo de Deus, mas o milagre vai acontecer. Alguém diga glória a Deus aí? Eu sei que a gente quer no nosso tempo. Existem duas palavras para tempo no Novo Testamento: cronos, de onde vem a palavra cronologia, é o tempo do homem, e kairos. As coisas de Deus não acontecem no cronos, no nosso tempo. As coisas de Deus acontecem no kairos. Eu profetizo um kairos de Deus para a sua vida. Eu profetizo um kairos de Deus para a sua vida. Terceiro, a maior demora não é o milagre para nós, é o milagre em nós. Irmãos, aguça aqui seus ouvidos um pouquinho, já estou terminando. O milagre que Marta e Maria precisava era a cura do seu irmão, mas o milagre que o Senhor queria fazer nelas era um milagre da revelação. Preste atenção aqui. O Senhor demorou a chegar para que elas pudessem ter uma revelação dele que ninguém mais teve. O que o Senhor disse para elas? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que quando ele fala isso, ele ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha passado pela morte, mas ele já era a ressurreição. Veja, em tempos de demora de milagre, Deus quer dar revelações a você que ainda não deu a outras pessoas. Em tempo de espera de milagre, é tempo de amadurecer a fé, para que você possa ver coisas que você nunca viu, perceber coisas que você nunca percebeu. Talvez no dia lá, no domingo pela manhã, Maria Madalena falou assim: Maria, vamos lá também. Mas talvez ela pensou assim: eu vou lá para quê? Se ele já falou que é a ressurreição, provavelmente o túmulo vai estar vazio. Ela teve uma revelação que outras pessoas não tiveram. Jesus sabia que Marta e Maria criam nele, mas Jesus queria amadurecer sua fé nele, para mostrar obras maiores do que elas já viram. Muitas vezes, irmãos, os nossos sentidos, doloridos pelas circunstâncias, machucados pelas intempéries da vida, impedem nossa fé de perceber o quanto o Senhor está trabalhando na nossa vida. Você está me entendendo? Por isso,
jamais desanime. Deus ainda não terminou a obra na sua vida. E no final você sairá mais amadurecido dessa. No final você vai sair mais íntimo, mais crente, mais firme, mais fiel, mais consagrado. Alguém diga glória a Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Na verdade, Ele tem prazer em nos atender em nossas necessidades. Mas acredite, muito mais importante do que o milagre que você precisa, é o milagre que o Senhor está fazendo na sua vida, amadurecendo sua fé para coisas maiores ainda. Agora, tem uma coisa muito curiosa nesse texto de Lázaro. É o que primeiro Jesus chama Lázaro. Olha que coisa interessante, irmãos. Lázaro foi sepultado, todo enrolado numa atadura. Então, por questão de lógica humana, Jesus deveria mandar desenrolar Lázaro e depois falar: Lázaro, vem. Olha o que diz o texto, João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, Lázaro havia sido sepultado, todo enfaixado. Então, pela lógica, o Senhor Jesus deveria ter mandado primeiro desenrolado, tirar aquelas ataduras para depois chamá-lo. Mas veja, primeiro Jesus o chamou, depois Ele o desenrolou. É assim a obra de Deus na nossa vida. Primeiro Ele nos chama, depois Ele nos desenrola. Tem gente que fala assim: não, deixa eu me desenrolar primeiro, deixa eu resolver algumas coisas, depois eu vou. Não, com Deus é o seguinte: vem todo enrolado. Quando você chega aqui, Ele vai te desenrolar e você vai ser uma bênção. Muita gente fica querendo acertar a vida para depois vir a Jesus. Mas se você conseguir acertar a sua vida sem Deus, você não precisa de Deus. Venha como está, ouça o chamado do Senhor. Ele tem uma obra na sua vida e Ele mesmo vai fazer. Venha com problema no casamento, venha endividado, venha com seus vícios, venha com as suas mazelas. Primeiro você vem ouvir o chamado do Senhor, depois Ele vai desenrolar a sua vida e você vai ser um instrumento. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não posso liderar, que eu estou enrolado com algumas coisas, aí eu não posso fazer porque eu estou enrolado com algumas coisas. Não, vem para você ver primeiro, para você depois perceber o quanto Ele vai te desenrolar e você vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Diga para quem está do seu lado aí: vem enrolado a si mesmo. Alô? Você está comigo, irmãos? É preciso deixar de andar pelo que vemos e confiarmos que a resposta de Deus pode ser aparentemente tardia, mas ela vem. A resposta de Deus é certa, com propósito certo, no tempo certo. E o tempo de Deus é o tempo certo. Deus é pontual, querido. Deus não se adianta, Deus também não se atrasa. Não existe esse negócio que Deus tarda, mas não falha. Ele vem na hora certa. Pastor, por que está demorando tanto tempo? É para você se conhecer a si mesmo, para você saber que você suporta coisas mais que você não sabia que suportava. Deus te conhece, você que não se conhece. Mas eu quero ser profeta para declarar que esse deserto vai acabar. Essa luta vai acabar.
Mas não é não seu tempo. Não fique se debatendo contra Deus. Creia no que diz Romanos 8:28. Tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Eu vim aqui nessa noite para dizer essas verdades para você. Independente das circunstâncias, você é amado pelo Senhor. Se ainda não aconteceu, é porque Deus tem coisas maiores para a sua vida. Maior do que o milagre do lado de fora, é o milagre do lado de dentro. É quando você tem uma revelação: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Que é isso? Isso é uma revelação. E depois que você tem uma revelação, nunca mais você é a mesma pessoa. Quando você recebe essa palavra no seu coração, fique de pé que eu quero orar com você.